paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a Bíblia no canal, e convido a você a verificar outros conteúdos desse mesmo assunto. No dia de hoje, na festa litúrgica do evangelista Marcos, irei refletir sobre as origens do Evangelho de Marcos. Fica comigo até o final, se ainda não é inscrito, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O Evangelho de Marcos, que é considerado pela grande parte dos acadêmicos como sendo o evangelho mais antigo que nós temos, fazendo parte dos escritos canônicos do Novo Testamento. E também, aqui vale mencionar que não apenas dos escritos canônicos, mas também de todos os evangelhos que nós temos conhecimento e que chegaram até nós nos dias de hoje. Existem, claro, alguns acadêmicos que consideram que talvez algumas das palavras, alguns ditos de Jesus de Nazaré, seriam mais antigos e que estão ali considerados. Então, naquele que é chamado o Evangelho de Tomé. Mas boa parte dos acadêmicos considera que, de fato, uma das principais fontes para nós entendermos sobre o Jesus de Nazaré histórico se encontra no Evangelho de Marcos, e que este é, de fato, o Evangelho mais antigo. Algumas pessoas, é claro, talvez se perguntem se o Evangelho de Mateus não seria o mais antigo, porque de fato é o que nós encontramos como sendo o primeiro Evangelho. Os escritos do Novo Testamento e também os escritos cristãos da Antiguidade menciona que Mateus seria o primeiro Evangelho, enquanto que Marcos seria, na verdade, um resumo do Evangelho de Mateus. No entanto, essas ideias começam a ser bastante modificadas a partir do desenvolvimento da crítica interna com relação aos evangelhos sinóticos, que são, então, Marcos, Mateus e Lucas, os três evangelhos sinóticos. Lembrando aqui, apenas como nota, que o evangelho de João, ele não é sinótico, porque ele realmente não tem uma relação propriamente dita com esses três evangelhos que nós temos. Então, especialmente Marcos, Mateus e Lucas são os sinóticos. E esta relação que se observou a partir da crítica interna é que o evangelho de Marcos, boa parte do seu conteúdo, pode se encontrar tanto em Mateus quanto em Lucas. Então, provavelmente é uma hipótese que é bastante ampla hoje no meio acadêmico, de que o evangelista Mateus, o evangelista Lucas, se utilizaram de fonte como o evangelho de Marcos, servindo então, talvez, de principal fonte para a confecção tanto de Mateus quanto de Lucas. E esta é uma ideia, então, que se tem de que provavelmente Marcos seria anterior. No entanto, claro que esta não é uma única hipótese, e que nós temos no meio acadêmico. Aí pode ser mais aceita, mas não é a única. E isto porque também nós temos alguns problemas com relações à hipótese, porque ela não corrobora com as informações da chamada patrística da igreja primitiva, como, por exemplo, Pápias de Hierópolis, além de outros escritos primitivos que se encontram no cristianismo da antiguidade. Mas aqui, apenas como adendo, sobre essa complexidade da elaboração de um texto, onde normalmente pode ser chamado de problema sinótico. Mas aqui, apenas como a menção, por de fato, o maior consenso, que não é bem um consenso, mas na verdade é mais aceito pelos acadêmicos, de fato, o evangelista Marcos, ou seja, o primeiro evangelho, por conta especialmente desta crítica interna com relação a ele. E também aqui o Evangelho de Marcos, boa parte dos acadêmicos também é o que nós vamos compreender um pouco mais à frente, ainda no vídeo de hoje, considera que ele provavelmente foi desenvolvido entre o ano 64 e o ano de 70, da Era Comum. Enquanto o Evangelho de Mateus foi ali alguns anos mais tarde, e uma data aproximada dos anos 80 e 90, e provavelmente Lucas também entre 80 e 90, enquanto João seria o último evangelho. Então, é mais no final do primeiro século, ou talvez até mesmo entrando para os inícios ou os anos iniciais do segundo século. Mas, de fato, o Evangelho de Marcos provavelmente é entre o ano 64 e o ano 70. Mas então, antes de nós compreendermos mais a respeito destas datações, é interessante de nós observarmos algumas informações que se encontram exatamente naquilo que é chamado de a patrística da igreja.
que são os escritos cristãos do período antigo, inicial, anteriores até mesmo ao Concílio de Nicéia. Nós estamos ali então nos escritos cristãos com relação ao segundo século da Era Comum, que é mais especificadamente aqui de nós encontrarmos de informação sobre a origem do Evangelho de Marcos, nas obras de Pápias de Hierópolis. Sobre Pápias de Hierópolis, é bem interessante de nós conhecermos ao menos uma síntese a respeito dele, porque ele foi um bispo da cidade de Hierópolis, a atual Turquia, que ele elaborou algumas obras que são muito importantes com relação ao cristianismo primitivo, que são normalmente chamadas e até sendo mencionadas por Eusébio de Cesareia, como sendo as interpretações das declarações do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, de forma específica sobre essas obras, também as obras de Eusébio de Cesareia mencionam que são 5 obras que fazem parte dos trabalhos de Pápias de Hierópolis. No entanto, infelizmente, essas obras de Pápias de Hierópolis, que seria muito importante se elas tivessem chegado por completo até nós nos dias de hoje, porque elas são obras do segundo século, do período do cristianismo, estando ali, talvez, provavelmente, nos inícios até a metade do segundo século da história do cristianismo. Muito importante para nós, mas elas não chegaram em sua completude para nós nos dias de hoje. Tanto é que nós apenas sabemos algumas referências com relação à obra de Pápias de Hierópolis, porque elas são mencionadas tanto por Eusébio de Cesareia quanto por outros cristãos, fazem parte do cristianismo no período da atividade. Temos a patrologia grega de Migni, desenvolvida muitos séculos depois, que também menciona sobre Pápias de Hierópolis em forma de uma documentação. E para nós compreendermos também a respeito das origens do Evangelho de Marcos, com Pápias de Hierópolis, nós temos de necessariamente recorrer a quem fez a citação desta obra de Pápias, que foi Eusébio de Cesareia, de forma específica em seu livro 3, no capítulo 39. E também aqui sobre o capítulo 3, no verso 39, apenas uma nota de rodapé para o nosso estudo. Isto porque algo muito interessante deste mesmo capítulo do livro 3 é que ele faz menção de que os cristãos primitivos davam maior e faz especialmente a tradição oral dos evangelhos. Ou seja, eles davam maior valor à tradição oral do que propriamente uma tradição escrita dos evangelhos. O que é algo muito interessante, porque nós vemos que a ideia, por exemplo, da escritura, somente a escritura, que foi desenvolvida pela igreja protestante de forma geral, e os protestantes têm essa ideia, e até mesmo ela serve como base para o desenvolvimento de boa parte do pensamento cristão protestante, ele é um pensamento que não se encontra no cristianismo primitivo do primeiro e do segundo século, e do século subsequente. Basicamente se davam maior e em especial atenção à tradição oral, como sendo preferível ao invés de ter um texto escrito propriamente. Isto é algo bem interessante que nós observamos também com Eusébio de Cesareia, que menciona, na verdade, Pápias de Hierópolis. Mas aqui, então, para nós compreendermos mais a respeito das origens do Evangelho de Marcos, vamos observar ali as partes finais deste capítulo 39 do livro 3 de Eusébio de Cesareia, que ele menciona, então, Pápias de Hierópolis. Vamos observar, então, as informações que ele tem aqui a nos oferecer. O presbítero também dizia o seguinte: Marcos, sendo interpretante de Pedro, tudo que registrou escreveu com grande precisão. No entanto, na ordem que foi falado ou feito por nosso Senhor, pois aqui não ouviu nem seguiu o nosso Senhor, mas conforme se disse, estava em companhia de Pedro, que lhe deu uma instrução quando necessário, mas não para dar uma história dos discursos de nosso Senhor. Assim, Marcos não errou em nada a escrever as coisas com que ele foi confidenciado ou recordado, pois teve o cuidado de atentar para uma coisa, não deixar de lado nada que tivesse ouvido, nem afirmar nada falsamente nesses relatos. Aqui nós observamos
então algumas informações importantes provenientes de Papas de Hierópolis, que foi analisando, e isso foi comentado, que no segundo século é mencionado por Eusébio de Cesareia, e especialmente com relação aos cuidados que os evangelhos de Marco teve, com relação a que ele foi ensinado de Pedro para Marcos. No entanto, aqui nós podemos observar também que é interessante salientar para nós compreendermos sobre o Marcos canônico que nós temos no Novo Testamento. É que neste pequeno trecho da obra de Papas de Hierópolis, que é mencionado por Eusébio, nós observamos de que ele menciona que o evangelista Marcos não fez conforme a ordem dos acontecimentos da vida de Nosso Senhor, como é mencionado ali. Então, da vida de Jesus de Nazaré. E isto é algo, de certa forma, um tanto estranho, porque o Evangelho de Marcos, que nós temos no Novo Testamento, nós observamos que ele tem sim uma certa ordem. Nós observamos que ele começa, então, com João Batista, o batismo de Jesus de Nazaré. Nós temos o ensinamento de Jesus, vários dos milagres que ele fez, assim como temos os relatos da paixão, posteriormente até chegarmos no capítulo 16, que tem ainda hoje uma discussão se o capítulo 16, especialmente entre o verso 8 e 9, seria o final do Evangelho de Marcos, ou não, porque existem alguns manuscritos que não têm boa parte do capítulo 16. Mas nós observamos, então, de que o Evangelho de Marcos, que nós temos, que é o Evangelho canônico, está, de certa forma, bem organizado, enquanto que Papas de Hierópolis nos informa de que o evangelista Marcos não deixou os ditos do nosso Senhor, de certa forma, bem organizados. Não estavam em ordem, mas isso não descaracteriza aquilo que foi dito. E isto é algo que muitos historiadores e exegetas também fazem uma relação ao Evangelho de Marcos, que provavelmente Papas de Hierópolis estava se referindo a um Evangelho de Marcos ainda anterior ao Evangelho de Marcos que nós temos, penso eu. E que talvez algum editado posteriormente e acrescentou ainda algumas outras coisas, talvez até mesmo tenha acrescentado uma parte do capítulo 16. Nós realmente não sabemos devido a não termos informações ou evidências o suficiente para nós. Então, chegamos a uma conclusão sobre o capítulo 16. Mas o que nós observamos aqui, de fato, é de que encontramos o Evangelho de Marcos canônico nos dias de hoje, que não pode ser considerado propriamente como inscrito, menos o todo dele, a sua organização, como sendo do evangelista Marcos, mas sim de alguém posterior, porque simplesmente não bate com as informações que nós temos em Papas de Hierópolis. Mas, novamente, isso não descaracteriza os ditos ou a veracidade daquilo que foi escrito. E também algumas outras questões que nós observamos, lendo atentamente o Evangelho de Marcos, é que existem algumas duplicatas, como, por exemplo, uma afirmação dupla da multiplicação dos pães. Temos também Jesus junto com as crianças mencionadas de forma dupla, dentre vários outros acontecimentos ali, que podem ser observados como sendo mencionados de certa forma duas vezes. Isso pode nos dar uma evidência de que provavelmente o Evangelho de Marcos, canônico, ele foi organizado com base em múltiplas fontes. E talvez, sim, a principal fonte que ele tenha utilizado seja esse Evangelho de Marcos mais primitivo que é mencionado por Papas de Hierópolis. Então, isso é algo interessante que nos ajuda a entender melhor, não apenas a origem do Evangelho de Marcos, mas também a respeito da origem do Evangelho canônico que nós temos de Marcos hoje, que talvez seja um texto ali mais complexo, o que é mencionado por Papas de Hierópolis. Agora, que nós compreendemos, então, a respeito de todos esses problemas e complexidades envolvendo as informações que nós temos com Papas de Hierópolis, que é citado por Eusébio de Cesareia, e confrontando-as com o Evangelho canônico de Marcos, que nós temos, então, no Novo Testamento. Agora, também é importante de nós compreendermos sobre o porquê que os historiadores conserem de que o Evangelho de Marcos foi escrito entre o ano 64 e o ano 70 da Era Comum.
Por que, afinal, este hiato de tempo em nossa história? E aqui, mais especificadamente, está a ideia, então, porque nós concebermos de que, pelo menos o ano 64, é que deve ser colocado para a confecção, então, o Evangelho de Marcos. É através das fontes históricas que nós temos que foram transmitidas de forma oral, o ensinamento, então, verbal, ao longo da história do cristianismo até o segundo século. Então, além de nós termos as informações com pápias na Era Comum, que nós já conhecemos, também um outro cristão que foi importante mais ao final do segundo século, que é Irineu de Lyon, em sua obra Contra as Heresias, Adversis Hereses. Aqui apenas uma pequena nota de rodapé sobre Irineu de Lyon, em sua obra Contra as Heresias, é muito importante de ser compreendida, porque nos ajuda a entender toda a diversidade de cristãos, a diversidade no cristianismo que havia no período do segundo século. Porque especificadamente Irineu de Lyon era como um caçador de heresias. Ele procurava então compreender a respeito dos outros movimentos cristãos, aqueles então que estariam distantes da ortodoxia. E ele falava então a respeito, especialmente em sobra, sobre o pensamento desses grupos cristãos. Então nós temos dados muito importantes na obra Contra as Heresias e até mesmo aqui em nossa análise desse segmento e do entendimento do Evangelho da obra de Marcos. Bom, citar sobre Irineu de Lyon, ele não tira conclusões a partir dele mesmo, ele tem um referencial daquilo que acontecia no cristianismo. Então é interessante, a partir do momento que ele produz um texto, uma obra, é daquilo que acontecia na época e no período do segundo século. Mas, especificadamente, então, sobre a origem do Evangelho de Marcos e também do Evangelho de Mateus, nós temos informações muito importantes no livro 3, Contra as Heresias, que é muito importante aqui também de nós compreendermos, fazermos uma pequena abertura a um paralelo nessa sequência histórica. Então, o que observamos das informações que contém ali nessa obra de Irineu de Lyon, que nos ajuda a entender o porquê essa data de 64, como sendo o período mínimo para a confecção mais escrita, então, do Evangelho de Marcos. Então, vamos observar aqui que Irineu de Lyon tem a nos informar. Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, Marcos, o discípulo interpretante de Pedro, nos transmitiam por escrito que Pedro anunciava. Então aqui, com essas informações que nos fornece, Irineu de Lyon, nós podemos observar que o Evangelho de Marcos foi escrito após a morte de Pedro e de Paulo. E segundo a tradição cristã, e também é aquilo que nós encontramos até mesmo nos escritos de Eusébio de Cesareia, o martírio de Pedro e Paulo ocorreu durante as perseguições de Nero, que se deu no ano 64 da Era Comum. Abra aqui novamente um paralelo. Então, se os escritos ocorrem depois dessa época, o que era válido é a tradição oral. Os textos eles são confeccionados depois. O texto é confeccionado depois. É que muitas vezes se tem a ideia de que a Bíblia ela caiu do céu já com zíper preparadíssima, com número nas páginas e com os versículos. Essa organização ela vai acontecendo aos poucos. Bom, aqui apenas como uma outra nota histórica, nesse mesmo período, sobre Nero, que talvez até muitos dos inscritos aqui do canal podem ser que já conheçam, que é bastante conhecida realmente este evento no período do cristianismo primitivo, que foi a primeira grande perseguição perpetrada pelo Império Romano contra os cristãos, e porque especificadamente neste ano de 64 houve o grande incêndio de Roma, que ainda até mesmo discutido se não foi talvez o próprio imperador, que era bastante egocêntrico e talvez beirando a loucura, que tenha mandado queimar a própria cidade,
com o objetivo de elaborar ali, então, as suas construções megalomaníacas, de certa forma. E o que nós temos aqui, então, em 64, é que o imperador Nero culpou pelo incêndio da cidade de Roma os cristãos dessa cidade. Então, nós temos ali acontecimentos bastante catastróficos, realmente, para os cristãos neste período ainda da Antiguidade, em que muitos cristãos foram condenados à morte por crucificação, e até mesmo algumas informações deste mesmo período da Antiguidade, que os cristãos foram utilizados até mesmo como tochas, sendo queimados vivos pelas ruas da cidade de Roma. Então, isso é realmente algo muito pesado para os cristãos naquele período da Antiguidade. E aqui nós temos, então, o martírio como um ponto de referência, tanto o martírio de Pedro e Paulo, mas o contexto da época da perseguição, e foi após o martírio deles, Pedro e Paulo, que nós podemos conceber que pelo menos ocorreu no ano de 64, que o ano do incêndio em Roma. É que nós temos, então, a data inicial para a confecção do Evangelho de Marcos. Então, muitos historiadores consideram que talvez foi no ano de 64, 65 ou 66, como a data mínima, e até 70 da Era Comum, como a data máxima para a confecção do Evangelho de Marcos que nós temos. E aqui a pergunta é por que especificadamente, então, os historiadores consideram que a data máxima seria o ano de 70 da Era Comum. E isso se dá mais especificadamente através da crítica interna do texto do Evangelho de Marcos, porque nós não temos nenhuma informação clara de que o autor do Evangelho de Marcos já tinha conhecimento com relação à destruição de parte da cidade de Jerusalém, bem como o templo sagrado. É claro que aqui nós temos, por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, uma descrição de Jesus, com relação à abominação da desolação que estaria no templo sagrado. Isso poderia talvez dar uma referência à destruição do templo de Jerusalém por volta dos anos 70. Mas boa parte dos historiadores e exegetas, também no Evangelho de Marcos, consideram que provavelmente isso é talvez até mesmo um dito autêntico de Jesus. Porque nós observamos estas informações, por exemplo, nos escritos de Daniel, assim como também outros profetas da Bíblia. Então, nada impede que realmente isso seja uma referência aos profetas, do que propriamente o evento histórico da destruição do Templo de Jerusalém em 70. Era um contexto também do incêndio da cidade de Jerusalém, de uma forma geral, que são informações que nós encontramos um pouco mais claras em Mateus, que ainda pode ser entendido no contexto. Mas vamos lá. Então, agora que nós compreendemos a respeito de o porquê que os historiadores consideram de que foi neste hiato de tempo, pelo menos 64, que se deu a perseguição de Nero aos cristãos, e no máximo 70, por conta de nós termos nenhuma evidência interna de que o autor já conhecia a destruição de Jerusalém, bem como do templo. E também aqui, uma outra ideia interessante que cabe na reflexão, colocar sobre a origem do Evangelho de Marcos, é sobre, então, para quem se destinava este Evangelho especificadamente. E que os historiadores consideram, e também os exegetas, de que o Evangelho de Marcos foi constituído tendo seus destinatários os cristãos gentios, não propriamente os cristãos convertidos do judaísmo. Isso mais especificadamente por conta de algumas informações internas ao texto do próprio Evangelho, que nós observamos com bastante clareza. Como, por exemplo, no capítulo 7, o evangelista Marcos ele tem todo o cuidado de explicar a respeito do ritual judaico de purificação das mãos. Ele faz essa explicação. E então, se o público fosse majoritariamente judeu, obviamente que o evangelista Marcos não teria necessidade de explicar a respeito desse gesto judaico. Assim como também nós encontramos outras informações dele explicando a respeito, passo a passo, sobre o sábado, no capítulo 14 e no capítulo 15. Então, são informações estas que nos ajudam a compreender de que o público do evangelista Marcos era provavelmente composto por cristãos e gentios, não totalmente familiarizados com aquilo que nós tínhamos, então, na cultura judaica. E também aqui é interessante sobre as explicações do Evangelho de Marcos, sobre os costumes judaicos, que nós observamos que até ele mesmo interrompeu
o fluxo do texto, parando para dar informações, então, a respeito desses costumes judaicos que haviam na comunidade judaica de forma geral durante o período do primeiro século. Então, aqui nós podemos compreender ainda um pouco mais e vamos observar aqui uma pequena leitura, então, de Marcos, no capítulo 7. Exatamente dessa questão da purificação, a necessidade da purificação das mãos. Existe todo um ritual. Então, se causa uma certa polêmica que os discípulos não lavam as mãos, e existia, né, o costume de lavar as mãos, por isso que tem esse contraste. Não simplesmente porque os fariseus eles viram e isso chamou a atenção, mas exatamente o contraste é para chamar a atenção de como eram feitas as coisas. Os fariseus e alguns escribas, eles ficam vendo os discípulos comendo os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, não sendo feito como costume judaico, conforme a tradição dos antigos, né, sem lavar não somente as mãos, mas lavar, né, o braço até o cotovelo, e ao voltar ainda para essa dimensão, trazendo o contraste da tradição, né, e o novo entendimento daquilo que estava acontecendo. Mas não só lavar as mãos, né, existia a lavação de copos, de jarros, de vasos de metal, e os fariseus e escribas então interrogaram: por que não se comportam os seus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem com as mãos impuras? Então, aqui neste pequeno trecho do início do capítulo 7 de Marcos, nós observamos que realmente há uma interrupção do fluxo do texto, em que nós temos ali a informação, uma explicação a respeito do costume de lavar as mãos que os judeus tinham na época e que os têm até hoje, né, que é o Netilat Yadayim. Então, com isso, nós podemos inferir uma grande certeza de que, de fato, o público a quem se destinava, então, o Evangelho de Marcos era composto de cristãos, em sua grande maioria compostos, então, por ali, cristãos gentios. E também, aqui nós sabemos de que o Evangelho estava mais especificadamente direcionado a comunidades cristãs, que se encontravam provavelmente ali em Roma, na Península Itálica, de forma geral, assim como também na Grécia e na Ásia. Muito provavelmente, ele não estava especificadamente sendo direcionado a cristãos que se encontravam no território de Israel. Isto porque o que nós observamos aqui também com o Evangelho de Marcos é que ele tem todo um cuidado muito comum em explicar certos termos que nós encontramos em aramaico, que era a língua nativa de Jesus. E também ele tem o cuidado, então, de traduzir essas palavras em aramaico, como, por exemplo, Eloi, Eloi, elá sabachthani, em Marcos 15, do versículo 34, que foi a última frase, então, dita pelo nosso Senhor na cruz. E segundo, está no Evangelho de Marcos. Também temos Talita cum, relação à ressurreição da filha de Jairo, em Marcos 5, versículo 41. O que também nós temos aqui em Marcos, assim como o termo os irmãos Boanerges, né, os filhos do trovão, Marcos 3, versículo 17. E também, além de vários outros termos que se encontram em aramaico. E normalmente o Evangelho, que está em Marcos, tem todo o cuidado de fazer uma tradução para explicar ao seu público. Então, com isto, nós sabemos de que o seu público realmente não era composto por cristãos que habitavam Israel propriamente dito, porque o aramaico era a língua nativa de Israel, e se o destino fosse para essas pessoas, já saberiam todos esses termos, e não haveria uma necessidade de uma explicação com relação a isso. Então, com isso, nós compreendemos então a respeito das origens e também do destinatário do Evangelho de Marcos. Eu agradeço muito a todos que acompanharam até o final, trazendo essas origens, buscando entender que o texto ele não é escrito de uma forma simples, no sentido, a pessoa sentou e escreveu o texto de forma sequencial. Vamos imaginar que até hoje, uma pessoa escrever um livro, ela precisa da sequência, né, uma certa constância, e não é de uma hora para outra que o livro ele é feito, ele é escrito, redigido.
E mais para frente, conforme as datas litúrgicas do evangelista Mateus, Lucas e João, eu vou estar fazendo essa reflexão, essas explicações acerca dos evangelhos. Muito obrigado pela atenção e pelo seu tempo. E agradeço novamente a todos que se inscreveram, que compartilharam esse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo.